Dando continuidade aos nossos estudos, estamos já na lição 10, estamos finalizando a última lição do livro que estamos estudando, livros poéticos. E a lição 10 vai tratar do livro de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, um livro muito interessante, um poema que Salomão fez para sua amada. Livro este que vem sendo fonte de muita discussão, de muitas controvérsias, por conta do conteúdo do livro, mas vamos analisar um pouco mais aqui na lição o que realmente o livro quer trazer, qual é o pano de fundo do livro histórico e qual é a mensagem que ele traz, tanto o seu conteúdo histórico quanto o seu conteúdo espiritual que serve para as nossas vidas ainda no dia de hoje, porque a Bíblia, meus irmãos, como sabemos, toda ela é inspirada por Deus. Então não tem nenhum versículo na Bíblia, não tem nenhum capítulo na Bíblia, não tem nenhum livro da Bíblia que não seja inspirado por Deus. Então o livro de Cantares, se aqui está, se chegou ao nosso meio, é porque ele também faz parte do cânon, faz parte dos livros inspirados. Então vamos estudar mais um pouquinho sobre ele. O livro foi escrito por Salomão em mais ou menos 965 a.C. Salomão na sua juventude, na sua idade aí áurea, na sua idade mais romântica da sua vida, ele ali dedica todo o seu amor através da poesia para uma jovem sulamita, habitante das terras de Sunem. Então esse enredo, essa história romântica é trazido no livro e tem aplicações espirituais para as nossas vidas. Os judeus tinham muita consideração pelo livro de Cantares de Salomão, inclusive eles recitavam muito o livro de Cantares de Salomão, principalmente nas festas anuais, principalmente dentro dessas festas, na festa da Páscoa. Eles também faziam a analogia dos 3 livros de Salomão com o templo construído pelo próprio Salomão, onde eles consideravam aí, de forma alegórica, o livro de Provérbios, considerando como pátio, o livro de Eclesiastes como lugar santo e o livro de Cantares como santo dos santos. Então mostrando o apreço, o apego que eles tinham com esse livro e o respeito que eles tinham com esse livro, considerando sim um livro inspirado por Deus. E a própria Bíblia diz que os judeus foram responsáveis pelos oráculos de Deus. Então, se eles tinham total apreço por esse livro, se eles consideraram entre os livros sagrados, é porque esse livro realmente tem sim base, tem sim espiritualidade e é sim um livro inspirado por Deus. Há 3 escolas principais de interpretação do livro de Cantares de Salomão, seria a alegórica, a literal e a tipológica. Na alegórica interpreta tudo simbolicamente, salientando somente a união espiritual entre Deus e Israel ou Cristo e a Igreja. A literal interpreta o livro simplesmente como uma história ou uma descrição de amor matrimonial. E a tipológica interpreta o livro como a revelação do amor e da união que deve haver entre Cristo e Igreja. São essas 3 principais linhas de interpretação do livro de Cantares. Aqui na página 161, meus irmãos, no texto 1, falando a respeito do namoro, tem uma citação interessante aqui na lição. Conforme o Dr. Hans, citado no livro Através da Bíblia, livro por livro, de Meir Perman, o rei Salomão vai visitar uma das suas vinhas no Monte Líbano. Lá chegando, encontra com uma bela jovem sulamita. Ela foge. Disfarçando-se de pastor, o rei vai visitá-la e pede em casamento. Regressa para Jerusalém e depois volta para buscá-la como sua rainha. Segundo o citado autor, este incidente é que marca o início dos fatos narrados em Cantares. Então veja que, segundo esse autor, o livro de Cantares não é apenas uma história alegórica, não é apenas uma história poética, mas sim tem um fundo real, tem um pano de fundo real. Foi Salomão relatando ali como ele conheceu a sua esposa, como ele conheceu a sua amada, e de forma poética ele retrata esse fato histórico. Então veja que não é apenas uma criação da cabeça de Salomão, mas sim uma poesia alegórica baseada em fatos reais. Aqui já no capítulo 1 começa o desenrolado diálogo entre o noivo e a noiva, entre Salomão e a sulamita. É importante salientar que é um poema oriental antigo, milenar. Então veja que muitas palavras, muitas formas de expressão, trazendo daquela cultura para a nossa, não faz muito sentido. Alguns elogios de Salomão parecem mais um insulto, mas se olharmos para o nosso contexto, para a nossa cultura, porém, fazia todo sentido na época que Salomão ali teve esse diálogo com a sulamita, tanto é que resultou em casamento. Então ela não se sentiu ofendida, pelo contrário, mostrando ali que Salomão é um homem muito habilidoso com as palavras, muito observador. Certamente ele usou o melhor que ele tinha para conquistar a sua noiva. Veja quando ele compara a sua amada com as éguas, as éguas de Faraó. Não tem nada de insulto nisso, porque as éguas são animais lindos, mais formosos, imponentes, e quem olhava admirava a sua beleza.
tinha um caminhar ali, um trote todo especial. Então é nesse aspecto que ele compara a sua amada, né? É interessante a conversa e a comparação que eles têm aqui nesse diálogo, né? Um com o outro, como eles comparam um ao outro a elementos ali da sua cultura, elementos ali da sua vivência, da sua vivência. Ela compara o seu noivo, o seu amor, como sendo mais forte que um vinho, né? Então, ali, mais precioso que um vinho. E ela se compara também à rosa de Saron e ao lírio dos vales, né? A formosura dela era comparável à da natureza e dos campos floridos. Ela sentia-se parte do cenário das colinas. Então, mostra a pureza ali desse relacionamento e a forma interessante que um casal daquela época ali se aproximava, começava a conversar e como era a paquera, vamos dizer assim, dos dois, né? Completamente oposto, completamente diferente da nossa cultura hoje em dia, mas mostra toda a pureza e a simplicidade de um amor verdadeiro nascendo aqui. Estamos acompanhando o nascimento desse amor nas páginas de Cantares de Salomão. É interessante também ela se justificando por ser de pele morena, muito interessante, porque não era bem visto, né, para a alta sociedade naquela época, e Salomão, um rei, né, só se envolveria com mulheres nobres. Então mulher com pele morena significava que trabalhava muito ao sol, que estava exposta ao sol, e geralmente as mulheres palacianas tinha pele mais clarinha porque não tinha exposição ao sol, e como ela precisava trabalhar, então não tinha jeito, a sua pele era morena, mas ele de maneira nenhuma colocou isso como obstáculo. Pelo contrário, ele enfatizava a questão da sua pele ser morena como uma das características da sua beleza, ao ponto de ele se deslumbrar com a beleza da sua amada e dizer que ela era a mais bela entre todas as mulheres, né? Isso mostrando que Salomão não se prendia apenas a estereótipos, mas sim ele estava amando aquela jovem donzela que ele encontrou nos campos. Na continuação, também de forma poética, ela vai falar sobre o estandarte do amor, né? O desejo que ela tem de estar com seu amado, de se banquetear com seu amado, de conhecer mais o seu amado. E o estandarte, uma bandeira, né? Geralmente uma bandeira de guerra ali, que tinha um símbolo da nação ou da família que estava guerreando, e quem vencia tinha o direito ali de fincar a sua bandeira, o seu estandarte nas terras ali conquistadas. Então, quando fala de estandarte, que está falando de conquista, ela simbolizando que ele havia conquistado o seu coração. Então, o estandarte representa a conquista do coração da sulamita. E aqui, mais uma vez, ela, utilizando de elementos da natureza, ela compara o seu amor a um cervo, né? Pela alegria que ele tinha ao vê-la, como ele ficava alegre, como ele ficava ali demonstrando todo o seu amor através da alegria que ele tinha de vê-la. Ela compara ele a um cervo. No decorrer aqui, vemos o noivo voltando, ali se preparando para voltar para suas terras, preparar o casamento e voltar para se casar com a sua preciosa amada, né? A qual ele chama de pomba minha. E ela se preocupa com as raposas, né? Porque ali está no contexto de vinhas, e as raposas gostavam ali de vinha, de destruir. Então ela se preocupa para que as pequenas raposas, principalmente as pequenas, são mais difíceis de ser notadas ali, pudessem causar algum mal para a sua vinha. E isso traz uma lição interessante. Não é à toa que o livro de Cantares é muito utilizado em encontros de casais, em pregações para casais, porque traz lições importantes. E essa lição é que pequenas coisas podem sim destruir um relacionamento, né? Muitos casais se separam, quando você vai ver, analisar, não foi de uma hora para outra, não foi por causa de uma toalha jogada em cima da cama ou por uma outra questão menor, mas sim uma sequência de situações, palavras, expressões, emoções, gestos que vão se somando, e às vezes para uma coisa mínima o copo acaba se enchendo, e aí sim você tem um fim de um relacionamento. Mas geralmente um relacionamento não acaba assim da noite para o dia, de uma hora para outra. É uma sequência de raposinhas ali querendo destruir a vinha. São retrata aqui também que na sequência a Sulamita tem um sonho. Nesse sonho ela perde o seu amado, né? Sai desesperada para tê-lo novamente, e uma vez que encontra, agarra para nunca mais deixar, para nunca mais perder. Então Salomão agora se prepara para o casamento, se orna com o que ele tem de melhor, a sua carruagem com o que tinha de melhor. A sua mãe lhe dá uma coroa especial para o seu casamento, e ele ali mostra que não poupava esforços, não poupava riqueza para demonstrar o seu amor à sua amada e para fazer do casamento algo inesquecível. E assim ele vai ao encontro da sua amada, e quando ele a encontra, as primeiras palavras que ele diz a ela no dia de casamento é: como és formosa, querida minha, como és formosa. Mostrando ali todo o seu amor, mostrando que ele estava embriagado de amor pela sua noiva,
pela jovem sulamita, e ali ele começa a descrever a beleza da sua noiva de forma detalhada, mostrando como ele conhecia a sua noiva, como ele prestava atenção na sua noiva, como os mínimos detalhes fazia com que ele cada vez mais se apaixonasse por ela. E trazendo isso simbolicamente para os nossos dias, Jesus Cristo, que é o noivo, a sua igreja é a noiva, Jesus Cristo conhece a sua igreja nos mínimos detalhes, conhece a sua noiva nos mínimos detalhes. Isso nós vemos no livro de Apocalipse, quando Jesus aparece para João, no Apocalipse capítulo 1 ainda, e ele mostra a sua glória para João, e ele fala que ele está no meio dos 7 castiçais. E depois, ali no final do capítulo 1, ele vai explicar que os castiçais são as igrejas, os candelabros, a igreja. Então Jesus Cristo está no meio da igreja. E quando ele pede para que João escreva para 7 igrejas da Ásia, para todas as igrejas ele fala para João escrever: eu conheço as suas obras. Então mostrando como o nosso Senhor Jesus Cristo conhece a sua igreja, está no meio dela. E aqui fazendo a prefiguração, o noivo sabia, conhecia a sua noiva, aquilo que ele podia olhar, observar e admirava a sua noiva. Jesus Cristo, que nos tem como a sua noiva, também nos conhece e também nos ama, da mesma forma que Salomão olhou de forma apaixonada para a sua noiva. Jesus Cristo tem um amor para a noiva espiritual que somos nós. E após a celebração do casamento tem a festa nupcial, né? Também dá para fazer analogia, quando Cristo levar a sua igreja, lá no céu teremos um banquete, os anjos do Senhor estarão ali contemplando o banquete de Jesus Cristo com a sua igreja, com a sua noiva, momento de muita alegria, as bodas do Cordeiro. Então, mesmo aqui, Salomão ali com a sua noiva. Então vemos aqui Salomão com sua noiva se banqueteando, chamando os seus amigos para participar desse banquete. Lá no céu também estaremos com o nosso noivo banqueteando, juntamente com os anjos, em um banquete abençoado. E no segundo sonho que a Sulamita tem aqui, agora ela sonha novamente que perdeu seu amado, sai ao encontro dele e não o encontra. Pelo contrário, é encontrada pelos guardas que ali a espancam e faz voltar para sua casa. Então, nesse sonho também tem um simbolismo, né? Também tem um simbolismo mostrando que muitas vezes nós temos algo precioso em nossas mãos, desprezamos. Quando se perde esse algo precioso, a gente vai atrás e pode ser tarde demais, né? Inclusive, trazendo também, espiritualmente falando, Jesus Cristo, o noivo, está às portas, o noivo está conosco. Tem muita gente negligenciando o noivo. Quando se despertar e querer ir atrás do noivo, as portas estarão fechadas e o noivo não será mais encontrado. Então também mais uma lição que o livro de Cantares traz para nós, de sempre valorizarmos, quer seja nossos cônjuges aqui na terra e principalmente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a lição continua aqui falando a respeito do selo, né? O selo tem um sentido de propriedade, um sentido de aquisição. Então o amor era tão profundo, né, que a amada pede para que Salomão selasse o seu coração, selasse o seu braço, demonstrando ali a sua entrega total ao seu noivo. E ali ela conclui falando que as muitas águas não podem afogar o amor e que nenhuma riqueza no mundo pode comprar o verdadeiro amor, simbolizando ali a pureza, o estado de graça do amor genuíno entre um casal. E isso trazendo para o mundo espiritual também, o amor que temos com Cristo, nada nos separará do amor de Cristo, nem tribulação, nem fome, nem espada, nem nudez, porque o amor que temos por Cristo, o amor que Cristo tem por nós é um amor íntegro. E como Paulo disse, o amor de Cristo, né, nos constrange, porque tudo que ele fez por nós, nada do que podemos fazer por ele é suficiente. Tamanho o amor. E assim como o noivo selou a sua noiva, o Senhor Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo como selo, a confirmação que ele nos ama e que ele vai voltar. Assim como o noivo voltou para buscar Sulamita, para casar-se com ela, nosso noivo voltará para casar com a sua igreja. E a nossa garantia disso é o selo do Espírito Santo em nossa vida. Então podemos glorificar o Senhor, que Ele nos selou e nos deu o seu Santo Espírito, nos convencendo que Ele vem e Ele nos ama. O livro de Eclesiastes demonstra como o amor demonstra. E o livro de Eclesiastes prefigura espiritualmente o relacionamento de Jesus Cristo com a sua igreja. Estávamos errantes, estávamos aí nos montes andando errantes, mas o noivo veio e nos olhou e nos amou, voltou para a sua terra, voltou para o seu reino e agora volta uma vez mais para casar-se com a sua noiva. E assim Jesus Cristo foi para o céu e agora voltará para buscar a sua noiva, para viver com ele para todo o sempre. Então mostra todo o amor sacrificial, todo o amor puro, genuíno do seu noivo para com sua noiva, né? Mesmo queimado de sol, mesmo sofredores, mesmo imperfeitos,
mesmo ali que não éramos a família real, mas o noivo decidiu olhar para nós e nos chamar de formosos e belos, e aos seus olhos somos ali quistos, e por isso ele vai nos levar para estar com ele no céu de glória para todo sempre. Amém. Continuando na aplicação espiritual do livro de Cantares para nossas vidas, por exemplo, nós temos aqui na fase do namoro, né, equivale a quando conhecemos a Cristo, a fase de apresentação de Cristo, quando Cristo se apresenta a nós pelo amor de Deus, né, mesmo pecadores, mas ele se apresenta demonstrando a sua graça salvífica, mesmo sendo pessoas com almas sedentas, famintas, né, muitas vezes fora. Muitas vezes nem pensávamos nele, mas ele se revelou a nós, né? Para um povo que não se chamava seu, ele diz: eis-me aqui, estou aqui, sou enviado de Deus para vocês. E a fase do casamento se dá quando nós entendemos isso, entendemos esse chamado, aí nos entregamos a ele, sabemos que mesmo pecadores, mesmo falhos, mas ele nos amou e decidiu viver conosco para sempre. Então entregamos a nossa vida para ele e queremos viver somente com ele, confiando que ele é todo poderoso para suprir-nos em todas as nossas necessidades, em toda a nossa vida, por toda a eternidade, né? A decisão do pecador culmina em uma entrega total de si a Deus. Então, uma vez que entendemos o chamado do Senhor, quem ele é para nós, aí nos entregamos 100% para ele. E é essa fase equiparada à fase do casamento aqui, do noivo com a noiva. Continuando, na analogia, temos a questão da vida conjugal. Agora é o dia a dia, agora é a vida cotidiana, né? Todo casamento tem as suas dificuldades, todo casamento tem algo a ser superado. No nosso caso, a nossa dificuldade vem de nós mesmos, não vem do nosso noivo. Mas ele, com a sua ternura, com o seu amor, nos ensina a cada dia como ser melhor. E nós, assim como a Sulamita, devemos observar o que pode nos afastar deste amor, o que pode querer roubar o nosso amor, assim como as raposas pequenas queriam destruir a vinha. Nós devemos, assim como a noiva, ficar atentos o que pode querer tirar a nossa comunhão com Deus, o que pode querer roubar do nosso coração o nosso amor, o nosso amor, a nossa gratidão ao nosso Deus e o nosso desejo de viver com Ele para todo sempre. E assim podemos dizer, como a Sulamita, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, esse é o sentimento que o cristão deve ter, de se entregar e viver em paz com seu Deus, sabendo que ele cuida de todas as coisas e ele nos ama de uma forma incondicional. Não importa o que você fez, não importa onde você vivia, não importa em que estado você estava. O rei escolheu te amar. O rei escolheu estar com você. Então, isso que devemos atentar e agradecer a ele por esse amor incalculável que ele tem por nós. Amém, meus irmãos? Então, aí finaliza o nosso livro Poéticos. Estamos aqui na nossa última lição e agora vamos para o questionário para concluir todo o nosso estudo e nos prepararmos para a prova, né? Como creio que o pastor Ismael já colocou nos grupos as datas certas para as provas, então vamos aqui nos afiar um pouquinho mais para chegar lá com tudo na ponta da língua. Amém? Então, continuando aqui a questão 9. O rei Salomão, a Sulamita e as filhas de Jerusalém são os principais personagens do livro de Cantares de Salomão. Essa resposta está na página 161, terceiro parágrafo, sim. Os principais personagens desse livro são o rei Salomão, a Sulamita, habitantes da terra de Sunem, e as filhas de Jerusalém, o coro, possivelmente companheiras ou servas da noiva, né? Questão 11. Como és formosa, querida minha, como és formosa, foram as primeiras palavras do rei à sua noiva no dia do casamento. Aqui já estamos na página 163. Elogios nupciais de Salomão a Sulamita. Já no primeiro parágrafo aqui desse título, nós temos a resposta, então certa, está correta essa resposta. 12ª. Desejando festejar a celebração do seu casamento, o rei convida os amigos para comer e beber fartamente. Essa resposta está na página 164, né? Jardim do Amor, no segundo parágrafo, mostrando que sim, o rei convida os seus amigos para festejar de forma alegremente ali a sua festa, né, de casamento. Agora já vamos entrar naquelas questões de associação de coluna, né, entre A e B. 13ª. Indica o direito de posse que o esposo tinha sobre a esposa. Aqui está na página 165, o selo do coração, o terceiro parágrafo, ali na segunda linha, o selo no braço fala do direito de posse que o esposo tinha sobre a sua esposa. Então, na 13ª, a letra C.
é o correto. 14ª, o livro de Cantares é concluído dessa forma. Vamos ver. 165, página ainda 165, no último parágrafo, o livro de Cantares termina com o convite da Sulamita ao seu amado. Então é assim que termina o livro. Então aqui, na 14ª, a resposta certa é a letra D de dado. 15ª, espiritualmente, prefigura a profunda comunhão que há entre Cristo e o crente. Aqui é o livro de Eclesiastes, na página 166, na primeiro parágrafo aqui, aplicação espiritual. Espiritualmente, o livro de Cantares prefigura a profunda comunhão que há entre Cristo e a igreja. Na 16ª, é simbolizada pelo estandarte de amor. Aqui, na 16ª, estamos aqui no namoro. Ainda na página 166, logo após aqui o quadro de referências, namoro, apresentação a Cristo. Primeira linha aqui, o estandarte do amor simboliza a grande compaixão de Deus pelo pecador. Então assim nós concluímos nosso estudo da 10ª lição do Livros Poéticos, concluindo. Infelizmente, por conta da pandemia, teve que ser de maneira online, virtual. Eu sei que não é a mesma coisa, para mim também foi muito difícil, um aprendizado, ainda está sendo um aprendizado, mas eu creio que deu para ajudar alguns dos irmãos, pelo menos aí dando uma passada geral, dando uma linha do estudo, e creio que no próximo livro já, se Deus assim permitir, já estaremos em sala de aula, e aí certamente é melhor. Então, meus irmãos, agradeço muito a paciência dos irmãos, agradeço muito a compreensão, e nos vemos, se Deus permitir, na sala de aula, ou então, se as coisas não voltarem por agora, continuaremos aqui nos vídeos. Amém? Deus abençoe, tenha uma boa semana.